graça do Senhor, que a gente pode ver em cada momento, em cada ambiente, o Senhor falar da sua palavra, e cheio de empolgação pelo que o Senhor tem feito, ver que Ele honra essa disposição de cada um, em cada lugar, em cada contexto, nós aqui reunidos também para receber do nosso Senhor. Isso alegra nossos corações, ver que Deus tem feito coisas, ouvir de histórias do Senhor, são coisas que nos alegram, são coisas que nos trazem vida. Agora, uma outra pergunta que eu tenho é, a gente sabe, será, o que nos esvazia, o que nos tira, às vezes, a paz, que nos dá angústia? São tantas coisas que podem nos pegar desprevenido. Um dos aspectos que a gente vai meditar hoje é o que mexe com a sua honra. Eu percebi que a gente talvez acha honra um conceito um pouco abstrato e muito discreto às vezes, coisas que não pareceriam que mexeriam conosco, sério ou não, às vezes tem algum efeito. Eu estava conversando com um jovem ontem e ele, quando ele era mais novo, ele jogou xadrez competitivamente na escola, participava de vários torneios e ele era muito bom. E eu descobri que eu tenho um talento muito incrível de não melhorar no xadrez. Normalmente as pessoas, depois de jogar algumas vezes, vão melhorando e num ritmo assim, normal, né? Seria ir melhorando de tempo em tempo, assim. Depois de umas 50, 100 partidas, a pessoa fica consideravelmente melhor. Depois de umas 200, 1000 partidas, assim, né? Jogar por muito, muito, muito tempo, as pessoas vão pegando tanto hábito que vai ficando natural algumas coisas. E quando a gente considera alguma coisa natural, alguém não achar que é natural é esquisito pra gente. Eu joguei milhares e milhares de vezes o jogo do xadrez. E, para você ter noção, o iniciante, né, o nível dos iniciantes é em torno de 400 a 1000, né, o nível deles tem uma pontuação lá. O meu nível, depois de cerca de 3.000 jogos, era 200. Eu desci, eu não sei como, eu comecei no 400, consegui cair, né? E eu descobri que eu era negativamente bom, mas daí eu resolvi treinar porque eu achei divertido, como que eu não conseguia entender como que eu podia não melhorar, né? Então a minha diversão era tentar entender como funciona isso, não jogar xadrez, né? Eu queria saber por que não funcionava comigo, né? Isso me foi fascinante. Não entendi ainda, mas melhorou um pouquinho. E aí, depois de estudar bastante, eu descobri que eu conhecia muito do xadrez. Quando eu ia jogar, dava errado, eu perdia. Mas eu sabia na minha cabeça, né? Então, na minha cabeça, eu achava que eu sabia todas as coisas. E aí eu fui conversar com esse daí. Ele estava sem prática, não joga fazia anos e anos, talvez mais de uma década, né? Ele também já não é tão jovem, o Cris lá da Igreja do Bosque. E aí ele chegou para mim e falou assim, nossa, né, que legal que você está jogando. Você conhece aquela regra lá? Ele falou uma das primeiras regras que você aprende, né? Nossa, estou estudando o negócio fazia anos, estou jogando milhares de partidas. Ele pergunta para mim se eu conheço a regra mais básica. Me senti ofendido. Eu falei, não, como assim? Como pode? Eu estou estudando um negócio dedicado ali. E foi brincadeira, né? Eu falando que senti ofendido, mas eu percebi que eu achei ridículo ele perguntar da coisa mais básica, mas é porque na referência da cabeça dele, a última vez que a gente jogou, ele moveu a peça umas 2 ou 3 vezes e já ganhou. E ele não estava nem prestando atenção no jogo, porque a gente estava fingindo que estava jogando para gravar um videozinho, né? E aí ele ganhava sem querer, e não dava tempo de gravar o vídeo, porque o vídeo precisava ter 30 segundos, mas em 10 segundos o jogo terminava. A gente teve que regravar várias vezes, né? Então na cabeça dele essa pergunta fazia sentido, né? Você sabe mexer a peça? Né? E daí não, claro que eu sei mexer a peça, eu sei até, né, jogar mais do que 4 vezes. E coisas que a gente dá por garantido, coisas que a gente acha que a gente já conhece muito bem, às vezes mexem com a gente. E coisas que mexem com a gente podem nos levar para várias direções. No caso foi algo casual, mas às vezes coisas que a gente não percebe, trânsito, outros momentos de conversa, uma palavra que a gente solta aqui e ali pode mexer com outra pessoa de uma maneira que deixa alguma marca, deixa alguma coisa, alguma irritação que seja, e muitas vezes a nossa resposta a irritações, a nossa resposta a coisas que mexem com a nossa honra, é guardar aquilo no coração. Seja consciente, em memória, ou seja alguma coisa que quando a gente olha para a cara da pessoa, a irritação vem e você nem sabe por quê e o que tinha acontecido. Graças a Deus eu não fiquei irritado com o negócio do xadrez, porque de fato, para mim, qualquer coisa era difícil. Então ele perguntar fazia sentido mesmo. Mas outras coisas podem ser muito discretas. Perdão
Perdão é algo que nós conhecemos muito bem, algo que nós falamos muito, e mesmo assim pode ser uma ideia estrangeira aos nossos corações. Não é algo que vem de imediato, não é algo que nós estamos acostumados a lidar com naturalidade, costumamos ter que processar para lidar, seja para oferecer perdão, seja para receber perdão, que às vezes é muito constrangedor também, né? Reconhecer o que nós temos feito. Perdão é algo que a palavra de Deus insiste muito, que faz parte da nossa natureza como igreja, como corpo de Cristo, ao mesmo tempo que não é nativo dos nossos corações. É algo que nós temos que aprender, viver e receber do Senhor para poder saber como lidar. E a gente vai meditar na história de Estevão, lá em Atos, capítulo 7. Vamos abrir lá no texto de Atos, capítulo 7, versículos 54 até o 60. O texto diz o seguinte: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu, e ele viu a glória de Deus. E Jesus estava em pé à direita de Deus, e então disse: vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos contra ele. Arrastando-no para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo, e as testemunhas deixavam os mantos deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados desse pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Essa é o final da história de Estevão. Estevão foi um homem fiel ao Senhor, que percebeu que a igreja, que o povo que seguia a Deus, o povo de Deus, precisava ainda entender o que Jesus tinha feito no meio deles. Jesus já tinha feito do seu ministério, já tinha pregado, já tinha feito discípulos, já tinha morrido e ressuscitado. E agora aquele grupo, aquele povo que tinha ouvido por séculos e séculos a história de Deus no meio deles, já tinha ouvido de milagres e milagres, deveria conhecer de cabeça quem era esse Deus, o que esse Deus fazia por eles, e também reconhecer o que eles tinham feito em resposta na história deles com Deus. Estevão, então, quando começou a conversar com esses que no final dessa história o apedrejaram, eles o acusaram de pregar contra o que eles conheciam. Regras que tão bem eles estudavam, achavam que estava de cor e salteado. Chega algum jovem que mal parece que conhece o jogo do xadrez deles e fala: você conhece a regra mais básica? E, para surpresa deles, ele fala uma outra regra que eles não conheciam. Invenção. Não tem essa regra. Você não sabe jogar o jogo, eu vou jogar uma pedra em você. E ele então começou a pregar. A pregação mais básica que todo o povo já tinha escutado vez após vez, que aos 13 anos todos eles sabiam de cor a história do povo de Israel, e ele começou do começo. Ele estava sendo acusado, eles perguntaram: você tem uma defesa? Ele começou a falar assim: então, Deus, ele veio no nosso povo, está falando do quê? É para se defender. E ele começou a pregar a palavra de Deus, ele começou a ser inspirado pelo Santo Espírito, e parecia não fazer o menor sentido. Um povo que queria acusar Estevão estava falando de outro assunto. Não estava entendendo, a conversa vinha de uma forma e saía de outra, mas na verdade quem não estava entendendo não era Estevão, era o povo que o acusava. Nesse momento, Estevão pregou, desde o início do povo, quando Deus escolheu Abrão para fazer dele uma grande nação, para sair da sua terra, para receber uma aliança e para, ao longo de algumas gerações, ver Deus começar a multiplicá-los. Ele e sua esposa não podiam ter filhos, tiveram o seu filho, que não podia ter filhos, também com sua esposa tiveram filhos, e o seu neto finalmente teve 12 filhos que em algum momento, após algumas gerações, se tornaram 12 famílias, depois 12 clãs, e enfim, multiplicaram tanto que 12 tribos, uma grande nação, virou o reino de Israel. E esse reino de Israel era um reino que nasceu para ser consagrado a Deus. Nasceu porque eles vieram de uma aliança de Deus com Abraão.
Um acordo que Deus tinha feito com Abraão, que todos eles conheciam. As regras do jogo estavam lá desde o início da história. E quando Estevão vai falar com o povo mais uma vez, contando a história, eles imaginavam que seria como eles conheciam. Deus escolheu esse povo, por isso nós, esse povo escolhido por Deus, somos especiais. E como nós somos especiais, escolhidos por Deus, toda vez que um inimigo vem contra nós e Deus nos protege, nós saímos vitoriosos. Isso daí é a pregação. Essa parte era muito boa. E essa parte era verdade, porque Deus sempre veio em auxílio. Dessa aliança que ele tinha, Deus foi fiel todas as vezes. O povo pecava, mas Deus ele vinha em favor do povo. E essa história de vitória era uma história que empolgava qualquer israelita que escutava. Escutava já esperando ouvir o final feliz. E aí nossos antepassados venceram. E venceram. De povos que eram maiores, de povos que eram idólatras, de povos que fizeram coisas terríveis contra eles, mas Deus veio. Às vezes sem exército nenhum eles podiam se responder e Deus mandava o exército dele para ganhar a batalha. Talvez eles esperavam essa história. Estevão começou a contar do mesmo começo que eles já tinham escutado. Mas o final da história começou a ficar esquisito no meio. Eles começaram a escutar Estevão mudar o assunto para a fome, mudar o assunto para o deserto, uma época que eles não gostavam muito de olhar. Eles gostavam do final da história do deserto, que eles entram na terra prometida. E Estevão, contando toda a história do povo, começa a voltar para, ainda vendo o que Deus tinha feito ao longo de toda essa história, mas como nós, o povo, temos respondido ao longo de gerações. E começou a ficar um pouco desconfortável, porque aquela história cheia de vitórias, cheia de verdade, tinha um lado um pouco difícil da parte do povo. Lá no versículo 51, logo antes desse texto que Estevão foi apedrejado, o que eles conversam é o seguinte: Estevão dizendo: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas dos seus antepassados vocês não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Toda a história do povo, Deus tinha sido fiel. E Deus tinha sido fiel com essa nação, apontando para um único ponto, o ponto mais importante da história. Tudo que tinha vindo até então apontava para Jesus. Tudo que tinha vindo até então era para falar que Deus não apenas vinha para salvar essa nação, que Deus tinha um plano especial para esse povo, mas que esse plano especial para esse povo tinha nome e era de Jesus. Mas na hora que eles iam apontar, o profeta era contrariado, o povo não queria escutar, o povo queria ouvir de novo a história de que eles venceram. Mas tem hora que Deus falou assim: e vocês vão perder essa, mas vocês vão perder essa, sobreviver, e isso vai glorificar o nome de Deus. Que tal? Eu não gostei da parte do perder essa. Então esse profeta talvez não está falando a verdade. Vamos apedrejar também? Vamos perseguir também? Eles começaram a endurecer o coração ao longo de eras, e o que era desconfortável para a nação começou a se tornar um vício. Deixa quieto o que é desconfortável. O que é desconfortável eu não vou mais abraçar. Eu quero abraçar o que eu estou acostumado. Eles matavam profetas, eles escutavam a palavra de Deus e não obedeciam. E por isso Estevão os chamou de traidores e assassinos, porque não apenas não escutaram quando falaram do profeta, da vinda de Jesus Cristo pelos profetas. Quando Jesus Cristo veio, esse povo escolheu levá-lo à cruz. Estevão tinha conhecido a graça de Jesus, tinha conhecido a salvação de Deus, e deve-se imaginar que alguém que conhece o Salvador, a pessoa mais importante da história, aquele que te renova, aquele que te dá propósito, aquele que tornou a vida dele verdadeira, vê ele ser crucificado e falar com o povo que crucificou, que não se arrependeu. É de se imaginar que Estevão pudesse se sentir também ofendido. Estranhamente, ele não parecia ofendido. Estevão acusou o que o povo tinha feito, mas quando o povo respondeu para ele, ele não olhou de volta para a nação. Ele olhou para Deus. Igreja, perdão é um conceito estrangeiro para nós.
porque sempre começa de um momento de desconforto nas nossas vidas. No texto de hoje nós vamos ler de novo o versículo 54. Ele começa com o povo ficando furioso, rangendo os dentes contra Estevão. Quando a gente fala sobre perdão, a gente costuma imaginar que a palavra que vai vir aos nossos corações é se nós temos perdoado as outras pessoas. Quando o desconforto vem e os nossos dentes se rangem e a gente pensa, será que eu tenho que perdoar ou não? É um pensamento imediato de que eu estou do lado que deve perdoar. Às vezes a gente está do lado que precisa do perdão. O perdão ele começa de fora, ele não começa de dentro, porque se tentar começar de dentro, o que tem dentro do coração, fúria e ranger de dentes. O povo escutou uma história muito desconfortável. O povo ouviu coisas que não queria escutar. O povo sentiu ofendido. No nosso dia a dia tem muita coisa que nos incomoda. Nos nossos dias tem muita coisa que nos soam estranhas. Nos nossos dias tem muitas pessoas que de fato nos ofendem com coisas que inquestionavelmente machucam e não são boas para os nossos dias. E uma vez após outra nós às vezes tentamos guardar no coração, tentar relevar isso daqui dessa vez, tentar aguentar e suportar, e esse peso vai aumentando, peso esse que tem alguma hora que só consegue sair com um ranger e fúria e uma resposta normal para quando nós estamos ofendidos. Muitas vezes quando a gente recebe coisas que a gente não gosta, a gente entende que o melhor a se fazer é aguentar e não responder, porque esse talvez seja o jeito bom. Se eu não devo responder com fúria, então talvez eu tento segurar na minha mão com força ou com dor. Mas isso talvez não possa ser uma coisa que eu levo para ofender a minha pessoa, mas acaba ofendendo o meu coração. E quando eu não respondo direito ao meu coração, que com zelo e cuidado foi Deus quem cuidou, na verdade eu estou ofendendo ao próprio Deus. Nós somos o santuário do Espírito Santo. A nossa vida é preciosa. A ofensa que nós recebemos, Deus tem com cuidado e com zelo. E o desejo que Ele tem para nós não é de responder com fúria e com ranger de dentes, mas de, em primeiro lugar, antes de tudo, curar o nosso coração. Estevão, no momento que veio a contrariedade diferente dessa fúria, ele respondeu no versículo 55. Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. A diferença de Estevão com o povo é que toda vez que acumulava algo no coração dele, toda vez que algo vinha ofender a pessoa dele, isso não acumulava e ficava indo na mesma caixa a ponto de começar a pesar no seu coração. Toda vez que vinha alguma ofensa, ele colocava na caixa o Espírito Santo. Toda vez que vinha alguma dor, vinha algum ataque, vinha alguma contrariedade, ele pegava isso e olhava para Deus. E o que ele guardava no final da história era o Espírito Santo. Teve uma hora que encheu a caixa. E quando a nossa caixa está cheia do Espírito Santo, também transborda, também não dá para segurar. E o que saiu dele foi olhar para os céus e ver Jesus. Perdão não é o suportar e dizer tá tudo bem contra a nossa vontade. O perdão é receber do Espírito Santo. E porque nós recebemos do Espírito Santo, nós podemos responder de uma maneira completamente diferente. Como está o seu coração? Você tem machucados antigos que talvez já tenha esquecido? Você tem que suportar muitas coisas nos seus dias? Você tem notado uma falta de paciência? Você tem tido dificuldade de lidar com tanto peso que vai acumulando, às vezes ao longo de anos?
Talvez você não sinta essa questão de forma amarga, de forma dolorida, porque você tenta deixar para trás as coisas que vêm. Mas sentir nada também não é muito bom. Sentir vazio não significa que está tudo certo. Ou a gente está cheio de coisas que não são de Deus, ou a gente está cheio do Espírito Santo. E se a gente está cheio do Espírito Santo, a resposta não tem como não ser olhar para o céu e sentir essa profunda alegria no Senhor. Se tem faltado alegria nos nossos dias, tem faltado perdão. Talvez tenha faltado perdão que começa de sermos perdoados por Deus. Nossa natureza é pecaminosa. Nós nascemos e desde criança, antes mesmo de ter consciência da vida, a gente já tenta ser rebelde aos nossos pais. Às vezes só porque os pais querem uma coisa, você quer outra só para ver o que acontece. E a gente vai crescendo e o nosso coração vai respondendo a dor com mais dor, respondendo determinações com a nossa própria forma de ser e de agir, entender o que é justo e o que é certo. A nossa natureza não é de imediatamente olhar para os céus e colocar o Espírito Santo nos nossos corações. Quando nós nos encontramos vivendo a nossa vida de forma estagnada, quando nós nos encontramos vivendo a nossa vida de forma que simplesmente passa um dia e passa outro, e eu não vejo, não me encontro com a alegria do Espírito Santo, um Deus que chamou a igreja para viver em plena comunhão com o Espírito Santo, e ver uma igreja não vivendo com esse Espírito Santo, também é um Deus que poderia se sentir ofendido. Mas é um Deus que estende do perdão e mais uma vez pode encher a vida dessa igreja. Eu achei que fazer um bom trabalho como pastor era a resposta de adoração a Deus. Eu achei que quando Deus me chamou para o ministério, eu precisava me esforçar ao máximo para responder e para corresponder às expectativas que eu achava que um pastor deveria ter. Um pastor deveria pregar muito bem, um pastor deveria estar sempre disponível com toda a força e toda a energia. Um pastor deveria saber fazer meio que de tudo na igreja, desde a parte técnica da transmissão, a parte da pregação, ensinar lá nas crianças. Eu achava que o pastor ele tinha que dominar de tudo, porque quando eu era criança eu via meu pai, eu achava que ele conseguia fazer tudo, meu pai era pastor. Eu percebi que eu não conseguia fazer tudo. E eu achei que eu estava falhando como pastor. E eu comecei a colocar no meu coração que essa minha falha e esse meu peso deveriam me levar para sentir dor, levar a me culpar, e não tinha ninguém me ofendendo e eu ainda me sentia ofendido. E aquele que estava me ofendendo estava partindo do meu coração. Mas eu percebi que a minha pessoa se sentir ofendido não era o pior que estava acontecendo. Quando eu não entendia o que significava ser chamado por Deus para viver da sua graça, quem eu estava ofendendo era o próprio Deus. Deus não me chamou para saber fazer de tudo, Deus não me chamou para consertar a igreja de Cristo e vir aqui trazer a solução da palavra de Deus. Eu vim aqui procurar a solução da palavra de Deus juntos e olharmos juntos na direção do Senhor. Eu entendi de Deus que o que Ele me chamou para fazer era apontar para os céus e ver lá o Filho do Homem ainda, assentado à direita de Deus. E olha só que interessante, esse não é só o chamado pastoral, esse é o chamado de todos nós, eu e você. Quando não apontamos para os céus, quando achamos que a nossa vida é sobre outra coisa que não olhar para Jesus, nós também ofendemos nosso Deus. Nós também precisamos do perdão do nosso Senhor. A nossa missão como igreja não é converter o mundo. Nossa missão como igreja não é crescer muito bem. Nossa missão como igreja não é ter ótimos trabalhadores, ter ótimos ministérios, ter uma estrutura que funciona muito bem e que cresce e que é bonita. Nossa missão como igreja é apontar para Jesus e ver a sua graça, porque Jesus é aquele que vai converter pessoas, Jesus é aquele que vai alcançar corações,
Jesus é aquele que tem falado à sua igreja, e Jesus é aquele que vai suprir quando nós tivermos necessidades, desde as estruturais, as emocionais, e certamente Ele já tem nos suprido de direção espiritual. Quando nós, Igreja de Cristo, não temos apontado para Ele e temos achado que a nossa missão é fazer outras coisas com a nossa própria força, nós também temos ofendido o nosso Deus. A primeira coisa que nós precisamos perceber é que a conversa de perdão não é sobre eu ofender o meu irmão e o meu irmão me ofender. Isso é uma consequência da conversa do perdão. A conversa do perdão começa com o que eu tenho vivido diante de Deus, do perdão que Deus está disposto a oferecer a mim. Se a gente pegar essa oportunidade, abraçar o fato de que a nossa vida no Senhor, por natureza, não seria reta, mas é possível se endireitar, a gente pode crescer e colocar cada vez mais do Espírito Santo na caixa dos nossos corações. De outra forma, a gente seria como esse povo que no versículo 57 diz o seguinte: eles taparam os ouvidos, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele e arrastaram para fora da cidade. O senso comum começa a ficar estragado quando a gente está com a caixa vazia do Espírito Santo. Quando a gente como igreja não aponta para os céus, quando a gente como igreja não fala de Deus apontando para a salvação dele nos nossos dias, quando a gente como indivíduo diante do Senhor não busca com avidez porque tem sede, quando a gente como filho de Deus não deseja crescer mais, não deseja viver mais o Senhor e fica confortável com o que a gente já tem tido, a gente começa a ficar insensível e o nosso senso comum começa a mudar. O que era para ser louvor começa a se tornar um zumbido irritante e a gente quer tapar o ouvido. O que era para ser palavra de Deus começa a ser algo que incomoda os nossos corações. Esse era o povo que era para ser consagrado ao Senhor, e eles chegaram ao ponto de ouvir alguém falando a mais linda e correta palavra de Deus e apedrejar. Esse é o povo que não compreendia que eles precisavam primeiro receber perdão do Senhor. Por isso eles foram contra aquele que o Senhor tinha enviado. Mas aquele que o Senhor tinha enviado já estava com a caixa cheia do Espírito Santo. E quando ele foi apedrejado, a primeira coisa que ele fez foi de novo olhar para os céus e pedir que o seu espírito fosse recebido. E a segunda coisa, depois que seus olhos voltaram, ele não viu mais ofensores. Ele pôde finalmente, agora sim, oferecer perdão. Estevão, ele era uma pessoa, também tinha sido pecador. Estevão também devia ter uma quantidade limitada de paciência para lidar com toda essa ofensa, enquanto pedras caíam sobre sua cabeça. Mas quando ele estava cheio do Espírito Santo, não conseguia não fazer outra coisa, senão compreender que diante dele não estavam ofensores, estavam pessoas que precisavam de salvação. Quando a gente olha no espelho e a gente vê uma pessoa falha, a gente não deveria apontar o dedo e tentar, com angústia, contrariar o que nós temos vivido. Nós temos que perceber uma pessoa que precisa de salvação. Quando a gente vê alguém que tem vivido de uma maneira que desagrada, que ofende, que é dura, a gente também não tem que ver um ofensor, a gente tem que ver alguém que precisa de salvação. Quando a gente como igreja percebe que esse mundo está tão distorcido, tão cheio de pecado, tão cheio de dores e guerras, e pensa, por que o mundo está assim? A gente não tem que ver um mundo cheio de pessoas más, a gente tem que ver um mundo cheio de pessoas que precisam de salvação. E a salvação só vem com perdão. Não existe salvação sem perdão, não existe redenção sem perdão, não existe crescimento da igreja sem perdão, não existe santidade sem perdão, não existe igreja sem perdão. E tudo isso começa de receber da parte de Deus, e depois, preenchidos pelo seu Santo Espírito, poder oferecer adiante. Uma
uma igreja que aprende a perdoar, é uma igreja que aprende a ser redimida, ser restaurada de volta para o Senhor, ter o seu bom senso renovado, entender que viver para o Senhor já é garantia de viver no caminho certo. Não é sobre performance, não é sobre o quanto nós temos visto de dar certo e errado, quanto de nós temos visto de receber coisas boas ou ruins, quanto nós temos achado que Deus tem respondido ou não nossas orações. O sucesso está em receber essa redenção de Deus. Se nós já vivemos a salvação, significa que o Espírito Santo tem crescido em nossos corações. E aí sim, com esse bom senso renovado, a gente pode começar a conversar sobre quando alguém fala algo e a gente responde com eu te perdoo. Esse eu te perdoo precisa de todo esse outro processo antes. Eu perdoar alguém e alguém me perdoar e eu aprender a receber esse perdão só consegue existir se eu compreendo que eu, em tudo que eu faço, ou agrada ou desagrada a Deus. E se agrada a Deus é louvor, se desagrada a Deus, eu preciso do perdão dele para me renovar na salvação do Senhor, para me renovar na missão que Deus tem dado para a sua igreja. Se hoje, quando a gente conversa e nós meditamos na palavra de Deus, não temos vivido de forma vibrante no Senhor, talvez na nossa comunidade também falta um pouco mais de renovo. Afinal, todos os dias nós precisamos de Deus. E graça de Deus que todos os dias Ele pode dar mais do seu Santo Espírito. Igreja, eu não sei o que é perdão. Se não fosse o Espírito Santo revelando a cada segundo e compreendendo pequeno e pouco a cada vez. Eu achei que fosse para pregar sobre as nossas relações naturais, mas o que eu senti da parte de Deus foi de compreender a nossa necessidade de alinhar os nossos corações à verdade de Deus e renovar os nossos espíritos para viver de forma empolgante, limpa no Senhor. O desafio para essa manhã é pedir que o Senhor sonde nossos corações e pedir que o Senhor nos renove em nossas vidas, para que a nossa resposta ao que vem em nossa direção seja apontar para os céus e assim pregar da palavra de Deus. Você quer ter o seu espírito renovado? Você quer ter o seu coração mais cheio do Espírito Santo? Vamos então, nesse momento, entregar nossas vidas ao Senhor, consagrar mais uma vez nossas disposições, para que o Senhor possa nos fazer pessoas brilhantes no Senhor, para que o Senhor possa nos fazer pessoas leves, para que o Senhor possa nos fazer pessoas felizes de caminhar na vida do Senhor, mesmo quando pedras estão caindo sobre nossas cabeças. Senhor Santo Deus, nós desejamos ser uma igreja que vive a sua verdade, uma igreja que busca a sua salvação, uma igreja que com sinceridade e com humildade entende que mesmo quando nós não intencionamos, às vezes subestimamos a sua graça, e isso também ofende o seu nome. Ser uma igreja que compreende que precisamos primeiro do seu perdão, para depois sermos cheios do Senhor, e para só depois falar a esse mundo que precisa do seu nome. Senhor Santo Deus, ser com essa igreja, ser com a Hornley de Suzano, ser com a igreja de Cristo nesse mundo, ser com cada um aqui dos nossos irmãos, para que nós possamos compreender de forma plena. Nós precisamos receber da sua graça para ter os nossos corações renovados, para ter nossa disposição preenchida, para ter a sua missão marcada em nossos corações. Nós queremos ser uma igreja que vive empolgantemente, que vai ousadamente na sua verdade. Por isso nós te pedimos, Senhor Santo Deus, nos perdoa, porque muita coisa nós temos descartado das direções que o Senhor tem falado, porque muita coisa nós não temos crido que o Senhor pode fazer, quando é claro que não existe impossível para o Senhor. Nos perdoa, Santo Deus, porque muitas vezes nós não temos caminhado em unidade, porque muitas vezes nós temos em nossos corações, porque muitas vezes nós temos nos rebelado ao que o Senhor tem nos falado,
Jesus. Amém. Vamos colocar de pé. Receber da bênção do Senhor, que a graça do nosso Senhor